Eu gostaria de compartilhar com você um trecho da palavra de Deus nesse instante. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé, que também era um pastor, 1 Timóteo capítulo 4, no verso 7. Em teu programa no Brilhar há um erro, está ali no verso 8, mas você está vendo aí que é o verso 7. Então 1 Coríntios capítulo 4, no verso número 7. Primeira Timóteo, capítulo 4, no verso número 7. A palavra de nosso Deus, ela é muito clara e contraditoriamente aquilo que a religião pensa da fé. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, fala assim, em 1 Timóteo 4, 7: mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Glória a Deus, amém, que bênção, que o nosso Senhor registrou essa expressão gloriosa dele em sua palavra. Meus irmãos, existem no mundo inúmeras receitas de felicidade. As pessoas se especializaram em criar para nós receitas de como é que você e eu poderemos ser felizes. Então elas trazem profissionais do conhecimento humano, elas criam uma programação extensa, elas criam eventos para poder nos informar como é que nós, seres humanos, podemos ser felizes. Só que quando você olha para as pessoas, por mais que elas alcançaram um recurso material e financeiro, quando você olha para as pessoas, por mais que elas tenham chegado a uma formação de uma educação formal, poderosa, graduações, etc. e tal, por mais que elas conquistaram uma boa família, uma família, digamos assim, estabilizada, onde há o pai, a mãe, os seus filhos, por mais que elas tenham agora uma condição profissional segura e estável, o que você vê no mundo, ainda que as pessoas tenham tudo isso, dinheiro, boa educação, bom emprego, boa escola e boa família, por mais que nós tenhamos tudo o que as condições humanas possam nos garantir, o que você vê é uma lista enorme, milhões e milhões de pessoas infelizes. Elas têm tudo, chegaram ao patamar que esperavam, chegaram ao seu lugar ao sol, mas continuam pessoas infelizes. Elas choramingam lá junto ao seu psicólogo. Elas estão sempre presas a uma situação de enfermidade. Elas não conseguem olhar para a vida de frente, pensando que a vida delas pode prosperar e alcançar a bênção do Senhor. Estão sempre constrangidas, envergonhadas, espremidas por uma situação, porque a felicidade, de acordo com a Bíblia, não é um bem a ser comprado, não é algo que eu possa adquirir com os meus próprios esforços. Felicidade é mais do que isso. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aqui ao Timóteo, servo também do Senhor, ele estabelece para nós a visão de Deus e fala para nós sobre o segredo da felicidade.
Você quer ser feliz? Eu quero. Eu não nasci e não creio que Deus me fez para viver na infelicidade. E também penso que Deus te fez para encontrar em você a total, plena felicidade aqui neste mundo. E quando você então percebe que nós fomos formados para ser felizes, não para colocar a cabeça debaixo da terra e esperar que a vida caia sobre nós, mas vivermos na abundância, na graça de nosso Deus. Quando olhamos para isso, nós percebemos que Paulo então estabelece aqui para nós alguns segredos de como ser feliz. Número 1, em primeiro lugar, ele diz aqui na palavra do Senhor que o segredo da felicidade é rejeitarmos as lendas sobre a fé. Hoje, a fé é uma mercadoria. Para muitas pessoas, a fé é um objeto comercial, religioso, humano, que as pessoas manipulam ao seu gosto e à sua vontade. Então as pessoas criam a fé. Eu aprendi quando eu era criança que para falar com Deus eu tinha que acender lá em casa uma vela. Então os meus pais, antes de se converterem, quando queriam falar com Deus, riscava o fósforo, acendia uma vela. Quando eu era criança, recém-nascida, a minha mãe, que também tinha uma fé religiosa, me levou lá no convento da Penha, em Vila Velha. E ela aprendeu assim. Ela achou que se subisse ali o convento e fosse lá as grimpas lá do convento, Deus iria abençoar seu filho. E eu posso citar aqui, vez por vez, muitas e muitas lendas sobre a fé. Há pessoas que pensam que se tocarem em alguma coisa, se tocarem em algum objeto, aquilo ali vai emanar, vai sair algum benefício sobre elas, espiritual. Outras pensam que se elas arrancarem do seu bolso o dinheiro e pagarem por uma bênção, Deus vai recompensá-las por aquilo que elas estão pagando, por algum tipo de bênção. São lendas antigas, lendas atuais. Eu quero que você, meu irmão, amigo também, rejeite todas as lendas sobre a fé. Pessoas pensam que um ser humano, como um pastor ou qualquer outro tipo de líder religioso, tem algum tipo de poder, e elas então fazem procissões, criam situações, geram uma liderança numa hierarquia, 1, 2, 3 mil, 2 mil, 3 mil, achando que aquilo terá e trará para elas algum benefício. A lista das lendas da fé é grande e enorme. Em particular, aqui no Brasil, as pessoas se especializaram em criar lendas da sua fé. A pessoa vive de segunda a sexta como um ateu, e depois pensa que no final de semana, pela sua religiosidade, pode encontrar algum tipo de benefício seguindo um encaminhamento religioso de sua vida no aspecto humano. São lendas sobre a fé. E Paulo fala assim para Timóteo: mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. O que pode fazer uma escultura de gesso, de madeira, de algum tipo de material humano ou físico? O que pode fazer? Nada. O que pode fazer se alguém escreve uma oração para você e diz para você ler essa oração todos os dias antes de você deitar? O que pode fazer alguém que passa na sua cabeça um pedacinho de folha
né? Achando que aquilo ali vai trazer algum benefício. São lendas tolas e pagãs que não acrescentam nada a cada um de nós. Na Bíblia, uma ocasião, um homem chamado Simão, ele era um mágico, ele era uma pessoa especializada em iludir as pessoas. Ele viu, porque estava acompanhado dos servos do Senhor, ele viu que quando os servos de Deus, os apóstolos, oravam e colocavam as mãos sobre as pessoas eram curadas, eram abençoadas, eram salvas, eram livres dos demônios, e Deus operava na vida dos apóstolos. E Simão, que não era crente, não era cristão, olhou para aquilo e pensou: peraí, eu sou mágico, eu sou uma pessoa que iludo as multidões. Ele pensou: eu quero comprar o poder desses homens. E aí ele procurou os apóstolos e perguntou: o que eu tenho que fazer? Quanto que eu pago para poder ter o mesmo poder que vocês têm? E aí então o apóstolo Pedro repreendeu aquele homem e disse: olha, essas questões da fé, do poder de Deus, da visão de um Deus que usa seres humanos para levar a palavra do Senhor aos quatro cantos do mundo, não é uma questão de se comprar ou de se vender, é uma experiência pessoal, é uma vida de entrega, é algo que vai além daquilo que é material ou humano. E Pedro repreendeu aquele homem e disse: olha, você, se continuar assim, irá para o inferno. Quantos de nós não estamos pensando no dom da vida, no dom da palavra, no dom dos sinais do Senhor, como se fossem meras lendas tolas e pagãs? O apóstolo Paulo diz aqui que o segredo para que nós sejamos felizes é tirar de nossa vida, de nossa visão, essa ideia de que as pessoas podem ser felizes trazendo para si, para suas costas, algum tipo de religiosidade, alguma coisa que seja religiosa. Quando eu me batizei aos 14 anos, junto comigo batizou meu irmão, um pouco mais velho do que eu. Nós batizamos juntos, e eu era mais novo, ele já era jovem, já tinha uma certa experiência com a vida, problemas pessoais, sociais e tal, mas creu em Jesus e batizou. Só que esse meu irmão, em vez de uma vez batizado na fé do Senhor Jesus, mergulhar na palavra, mergulhar na vida de oração, mergulhar na comunhão entre os servos do Senhor, dedicar a sua vida ao nosso Deus e ao seu reino, ele começou a procurar onde é que estava Deus, onde ele podia, entre aspas, adquirir tudo aquilo que um ser humano quer para ser feliz. E aí então ele começou uma certa peregrinação espiritual na vida dele. Ele ia de igreja a igreja, de líder a líder, de movimentos religiosos a movimentos religiosos, no estado e fora do estado. E aquilo trouxe ao coração do meu irmão não uma bênção firme do Senhor, trouxe para ele uma salada religiosa, uma salada mística, uma salada onde ele começou, depois de alguns anos, não fazer nada por nada, não seguir ninguém. E quando você começa a ouvir a tudo e a todos, você deixa de ser um servo de Deus para ser um crédulo, uma pessoa que só crê em tudo aquilo que as pessoas falam para você. Lendas tolas e pagãs. Deus não quer que você
Meu irmão, filho de Deus, viva pelo sopro de qualquer vento doutrinário, teológico ou religioso. Deus quer que você firme os seus passos, caminhe seguro na rocha que é Jesus, para que então Ele possa mostrar para você os demais segredos, para que nós possamos ser felizes. Segundo lugar, quando pensamos aqui nas expressões do apóstolo Paulo, de onde é que se encontra a felicidade que vem do alto, ele diz que primeiro nós temos que rejeitar as lendas sobre a fé. Segundo lugar, o segredo da felicidade é entender a vida cristã. A vida cristã é muito simples, mas talvez as igrejas, talvez a mídia, talvez a nossa cultura complicou tudo. As pessoas pensam na vida cristã como pensam assim naquelas pessoas que antigamente queriam servir a Deus e iam para um convento, para um mosteiro, que iam para um lugar distante, para o deserto, e ali se transformavam em grandes heróis da fé. Aí você pensa, bom, eu estou vivendo em 2016, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que trabalhar todos os dias, eu tenho que cuidar da minha casa, tenho que trazer o pão e o leite para a minha família. Como é que pode eu, um reles plebeu, ser alguém que possa viver a vida cristã como as pessoas me ensinaram a viver? Paulo que diz, meus irmãos, que a vida cristã é para ser entendida com simplicidade. Ele fala assim, olha, para progredir na vida cristã. Então a vida cristã não é assim, ontem eu era um Zé Ninguém, hoje, depois de um dia, eu sou um apóstolo. A vida cristã não é assim. Não é uma pílula que você toma e de repente você sai de uma situação lá na miséria espiritual e se transforma numa grande bênção no ministério, na obra de Deus. Negativo. Diz aqui claramente, expressamente, que a vida cristã é um progresso, é uma sucessão de passos, é uma caminhada com o nosso Deus. E então eu tenho que entender essa verdade de que, meus irmãos, a vida cristã não é assim um passe de mágica, alguém com uma varinha de condão toca na tua cabeça e você vira uma pessoa totalmente santa, totalmente consagrada, um homem de Deus, uma mulher do Senhor. Não, peraí, te ensinaram errado. Diz a Bíblia que eu preciso progredir na vida cristã. Se eu chamasse aqui o teu filho, a tua filha, que é recém-nascido, falar assim, ô neném, me faça aí uma equação do segundo grau. Você ia falar assim, pastor, você está doido. A minha filhinha, meu filhinho, é muito novo, ele não vai saber resolver uma equação do segundo grau. Mas se eu perguntar aos adolescentes e aos jovens, eles têm obrigação de saber, porque aprenderam. Houve um progresso entre a pessoa que era uma criança recém-nascida e um estudante do ensino médio e depois do superior. Há um progresso humano aí. E as pessoas talvez, porque acham que religião é um negócio meio assim subjetivo demais, algo intocável demais, elas não entenderam ainda o porquê, a razão e o que é a vida cristã. Quando o discípulo João, ainda jovem, começou a seguir Jesus, João, que não é aqui o nosso João, né? Depois o apóstolo João. João, quando jovem,
era um jovem impetuoso. Ele se converteu a Jesus, ele entregou o coração a Cristo, mas era um jovem impetuoso. E uma vez, passando por Samaria, que era uma terra que havia uma dificuldade com os judeus de relacionamento, os samaritanos rejeitaram a presença dos discípulos e do Senhor Jesus. Aí sabe qual foi a sugestão de João para Jesus? Ele falou assim: Jesus, o Senhor não quer que nós oremos aqui e peçamos que o Senhor Deus mande fogo do céu para queimar esse pessoal? Era um coração impetuoso. Ele havia entregue, era uma pessoa salva por Jesus, mas o coração dele era impetuoso. Ele não levava desaforo para casa, não tinha ainda o caráter dele totalmente feito, formado com o Senhor. Ele recebeu a pedrada e quis devolver a pedrada em dobro. Mas aí, meus irmãos, João não ficou a vida toda jovem. Ele cresceu um pouco mais, ele amadureceu, ele viu o seu Senhor morrer na cruz, ele viu o seu Salvador ressuscitar, ele viu como é que a igreja cresceu e Deus o usava e o abençoava. E aquele jovenzinho impetuoso, anos e anos mais tarde, se transformou num velhinho, um ancião da igreja. E ele escreveu lá em 1 João 3,16, que 3,8, acho, 1 João 3,8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como é que pode um jovem que queria matar os samaritanos agora dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor? Houve ali um progresso na vida cristã de João. Ele não parou, ele prosseguiu, ele tropeçou, caiu, errou tantas e tantas vezes, mas caminhou a vida cristã e progrediu e foi à frente e seguiu adiante, e no final alcançou a bênção gloriosa de nosso Pai. Você, meu irmão, tinha que trazer no teu peito aí sempre uma inscrição, uma frase assim: eu ainda não fui terminado por Deus. Todos nós, porque nenhum de nós ainda não foi terminado em termos de obra espiritual de Deus dentro de nós. Nós estamos em construção. Deus está progredindo em nossa vida, e até chegarmos ao final na bênção celestial com o Senhor, Deus quer que você aprenda esse segredo. Não pare jamais, não volte jamais, não recue jamais. A palavra de Deus fala: olha, para progredir na vida cristã, nós temos que seguir adiante, e temos que progredir, e progredir, e progredir. Nosso irmão Jefferson, que é de Piúma, mas que é nosso irmão aqui na nossa igreja, ele me deu, no ano passado, um recorte de jornal que falava de um casal de servos de Deus. O senhor era um advogado e professor, e já casado há muitos anos com uma senhora, e os dois eram servos de Deus. Esse senhor aposentou, foi levado à condição de pastor evangélico e caminhava com a sua esposa como servo do Senhor. E ali em Piúma, que ele é de Piúma, eles começaram a ter um exemplo de fé grandioso. Diz a sua biografia, que o Jefferson me passou pelo jornal, que eram pessoas maravilhosas, pessoas que tinham um coração na ação social, pediam para abençoar os outros, arrecadavam alimentos e condições para abençoar
os outros. E eles foram assim, ao longo da sua vida, como um casal abençoado, servos do Senhor. Nos últimos dias, antes um pouquinho do carnaval, aquela irmã, o nome dela é Dona Valdete, ela se viu doente, se viu enferma. Ela teve uma hérnia, e o médico falou assim: olha, não pode mais ficar andando por aí pela rua. E ela ficou confinada em casa. E ela, que tinha aquela grande vontade de servir o próximo, ficou ali presa em casa. Aquilo trouxe para ela mais doença ainda. E aí internaram ela. E quando internaram ela, ela estava numa situação bastante difícil, pronta para quase morrer. O esposo dela, o pastor Argeu, soube disso, deixou a sua casa, foi para o hospital, e a filha do casal falou assim: papai, mamãe está nas últimas, está quase morrendo. Quando ele soube daquilo, ele teve um ataque fulminante e morreu, sentado numa cadeira, lá para meio-dia e pouco. E depois de 2 horas, às 2 e pouco, a sua esposa veio falecer. Agora, olha que interessante. Eles passaram a vida deles progredindo na fé. Aquele homem era um homem que tinha uma estabilidade financeira, era um advogado, era um educador, mas depois que se aposentou, Deus o chamou para o ministério. Aquela mulher, uma dona de casa, podia ficar sentada em casa de braços cruzados, mas não, ela saía todos os dias para abençoar as pessoas menos favorecidas. Eles progrediram na fé, e Deus deu a eles um final de vida maravilhoso, abençoado. Nenhum dos dois pôde viver deste mundo sozinhos, e em termos de horas, se encontraram nos céus com Deus e um com o outro. Eu queria que minha vida fosse tão usada por Deus, que no final Ele me levasse logo. E eu também quero que você seja tão usado por Deus, que Ele te use até o final, que você jamais pendure as chuteiras, mas que você progrida todos os santos dias, para a honra e glória do nosso Senhor. Isso é o segredo da felicidade. Em último lugar, meus irmãos, quando nós pensamos nesse segredo espiritual da felicidade, nós percebemos que esse segredo da felicidade, em último lugar, é caminhar seguindo a Jesus. Paulo fala assim para Timóteo: mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Quando você quer crescer em sua musculatura física, tem que fazer exercícios físicos. Quando você quer perder, você que é homem, essa barriguinha aí sua, você precisa fazer exercícios físicos. Quando você quer voltar a ter o seu pescoço, igual aqui do pastor Marcelo, ó, tá o pescoço claro aqui para nós, tem que fazer exercícios físicos. Agora, para alcançar o segredo da felicidade, também precisamos fazer exercícios espirituais. Temos que praticar, temos que deixar essa ideia de que a fé é como se fosse uma alma penada, né? Aquele lençol branco voando de um lugar para o outro. A fé não é isso. A fé é algo prático, algo que eu posso pegar em termos de estabelecer o que, quando, como, porquê, onde, porque a razão de estar aqui e servir ao Senhor. A fé não é um negócio subjetivo,
abstrato. A fé é objetiva, clara, poderosa. Vamos, por exemplo, pensar em Jesus. Quando ele tinha 12 anos de idade, ele estava conversando com os doutores da lei no templo em Jerusalém. Ele não sabia da lei, foi ele que fez. Foi Jesus que criou a lei de Deus. Ele sabia o que era o Pentateuco, os profetas, os salmos, tudo. Mas com 12 anos de idade, ele, abaixando-se à condição humana, ele conversava, ouvia, respondia sobre a lei de Deus. Quando ele começou o ministério dele com 30 anos, ele foi a uma sinagoga e deram para Jesus o livro da lei. Sabia? Jesus era um rabi. Se Jesus não fosse um mestre na lei de Deus, jamais os fariseus e os religiosos dariam para ele a condição de abrir a Bíblia e pregar. Ele era formado na palavra de Deus. Você sabe muito bem que os judeus, com 12 anos, têm que saber todos os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. E que eu sabia disso. E com 30 anos, como um rabino, como um rabi, como um homem de Deus, ele abriu a Bíblia e a leu. E quando o diabo quis tentar o Senhor, ele falou o seguinte: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus amava a Bíblia. Jesus amava a palavra do Senhor. Ele vivia debaixo da palavra do Senhor. E se você quer se exercitar na fé e quer ser feliz, coma todos os dias a palavra de Deus. Mas também diz a Bíblia que Jesus tinha lá, na sua vida pessoal, um tempo para oração. Ele subia aos montes, ele ia para os desertos, também na congregação ali, na multidão, ele sempre orava. E uma vez pediram a ele para ensinar os discípulos a orarem também, e ele ensinou. Infelizmente as pessoas, com as suas lendas vãs e pagãs, transformaram o modelo da oração de Jesus numa reza fria, seca, sem vida. Mas quando você olha para a oração modelo de Jesus, você percebe que ele nos ensinou a adorar o Senhor, a interceder uns pelos outros, a nos perdoar mutuamente, a pedir o pão de cada dia, a batalhar pela fé que temos contra o diabo. Enfim, ele nos ensinou os princípios de uma fala com Deus, de uma relação com Deus profunda e mais poderosa. A oração poderosa não é oração gritada, a mais alta, ou a oração, digamos assim, enfeitada pelo tipo de enfeite da religião humana. A oração poderosa é feita quando você faz seguindo os princípios do Senhor Jesus. Também o próprio Cristo, meus irmãos, ele muitas vezes, indo ao templo e na sua caminhada cristã, como servo também de Deus, ele viveu a percepção do valor da contribuição financeira. Uma vez Jesus foi ao templo, e aí ele podia olhar no templo para muitas coisas. O templo de Jerusalém era um templo muito bonito. Quando Jesus, uma ocasião, entra no templo, ele para e começa a olhar para um lugar. Sabe qual era o lugar onde ele começou a olhar? Para o lugar onde as pessoas contribuíam. Era um cofre. Ele via ali ricos, pobres contribuírem para a obra de Deus. Apareceu lá uma viúva e ela deu tudo o que possuía, e ele exaltou a atitude daquela mulher,
de não somente dar o resto, mas de dar tudo o que ela possuía. Ele assinou embaixo com a visão de que todos nós, se queremos de fato servir ao Senhor, temos que arrancar o que nós temos e com graça, com alegria, com prazer, devolver a bênção do Senhor para cada um do seu povo e no seu reino. E em último lugar, Jesus não era um eremita. Jesus não era um eremita. Você vê hoje em dia religiosos que são eremitas, que você não vê esses religiosos na rua, só consegue vê-los no seu ofício religioso. Mas Jesus não era assim. Ele era do povão. Ele ia aonde estava doendo nas pessoas. Ele estava na multidão. Ele tocava nas crianças, nas mulheres. Ele falava às pessoas. Ele sentia o cheiro das pessoas, o suor das pessoas. Ele tinha comunhão com as pessoas. E meus irmãos, exercícios espirituais são esses: orar ao Senhor, viver na sua palavra, ser uma oferta, uma entrega de bênção para o reino do Senhor, e estar aqui todos os dias, na rua, onde você estiver, em comunhão com as pessoas, abençoando e também sendo abençoado. Eu creio que Deus quer transformar a tua visão de fé, não numa visão abstrata, subjetiva. E eu posso, sem conhecer você na profundidade, dizer onde você está na sua fé. Se você falar assim: pastor, eu não oro, já começa a ficar difícil. Pastor, eu não leio a Bíblia, mais ainda. Pastor, eu não contribuo com nada. Pastor, eu não gosto de estar perto da igreja. Se você me fala essas 4 coisas, eu posso dizer para você: a condição espiritual que você se encontra é a pior possível. Mas se você falar assim: pastor, mesmo pecador que eu sou, eu falo com Deus, eu abro a Bíblia e ela me salta nas suas verdades, nas suas histórias. Eu amo abraçar o meu irmão, a minha irmã, e eu gosto de me entregar na obra de Deus. Se você me fala isso, eu posso dizer para você que você está no caminho da grande felicidade com o Senhor, e você mais cedo ou mais tarde se levantará como uma referência para o mundo inteiro de alguém que não só adquiriu coisas, mas se transformou em uma pessoa feliz, porque caminha passo a passo com o nosso Deus. Quantos creem nisso? Quantos creem? Eu creio. Então fique de pé. Vamos falar com o nosso Deus e vamos dizer para Ele que nós descobrimos nessa noite alguns segredos da felicidade. Você percebeu que a fé não tem nada a ver com religião, que a fé não é um segredinho para poucos, que a fé está exposta para cada um de nós. Se você quiser caminhar com o Senhor, Ele fará de você uma grande bênção em todo o mundo. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Ó Pai, nós te exaltamos nessa noite mais uma vez, pelo privilégio que temos, Pai, de descobrir pela Tua palavra que a fé não é um elemento estranho ao nosso dia a dia, mas, ó Pai, a fé nos traz os segredos da felicidade. Ó Pai, que nessa noite muitos aqui rejeitem as lendas que um dia aprenderam e que não tem nada a ver com a sua felicidade espiritual. Que muitos aqui, ó Pai, descubram que a sua fé precisa progredir, ir adiante, mais um passo à frente,
mais um dia na tua presença, mais uma atitude do seu discipulado. Que, Senhor Deus, se queremos ser felizes de fato, precisamos, ó Pai, exercitar os hábitos e os exercícios espirituais que a tua palavra mesmo nos fala, que foram a condição, a ferramenta que trouxe felicidade para milhões e milhões de pessoas no passado e que ainda hoje trazem felicidade para milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Ó Pai, nós oramos nessa noite para que o Senhor tire de nossa visão espiritual essa venda e que possamos, ó Pai, na prática, dar um passo de cada vez, fazer o teu querer, ouvir a tua voz, seguir adiante e no final da vida contar todas as bênçãos para a geração seguinte. Oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor porque Ele merece nessa hora. Que bênção. Vamos seguindo e vamos celebrar mais uma vez o nosso Pai.